Para começar a palavra de hoje, quem aqui gosta muito de refrigerante? Mas tem que gostar muito, assim, muito, muito, muito. Que assim, que você tomar um Guaraná, você vai falar, é Guaraná. Quem é desse jeito aqui? Então, eu quero chamar o Gui, vem cá, Gui. Quem mais? Você é ou não é, pastora? É? Eu também tenho, então vem cá, sobe aqui, vamos fazer uma experiência. Só uma ilustração para vocês entenderem um pouco, tá? Então nós temos aqui, vamos começar por enquanto aqui, ó. Nós temos aqui uma garrafa do quê? De Guaraná. Vocês conhecem essa garrafa, essa marca maravilhosa? Todo mundo conhece Guaraná, amém? Guaraná é muito bom com pizza, com pipoca e com qualquer outra coisa. Até que o pão com manteiga fica gostoso. E nessa daqui nós... Peraí, antes deixa eu te perguntar. Existe algum proprietário de uma empresa que chama Glub? Não? Amém. Então eu vou falar. Nós temos essa outra marca aqui, que é Glub, não sei como chama, mas é a Guaraná também. O meu experimento é o seguinte, eu vou vendar os dois, Gui e a pastora Anaísa, e eu quero que eles descubram, através do gosto, qual é qual. Vocês acham que é difícil ou que é fácil? Nossa, gente, vocês estão menosprezando o Glub. Eu não acho que seja tão ruim, embora eu não tenha bebido. Mas vamos lá, ó. Eu tenho uma coisa aqui muito legal, que eu nem sei para que serve, porque eu já tentei dormir com isso e não consigo. Mas, beleza. Gui, consegue pôr? Pastora, por favor. Eu precisava de uma ajuda aqui. Tia, pode me ajudar aqui, por favor? Tia, meu cunhado, dá uma salva de palmas para ele aí. Meu cunhado lindão. Vocês não estão vendo nada, né? Não, então tá. Então, só para te certificar, né? Eu confio muito em vocês, viu? Eu sei que o pastor não mente. Então, pastor, eu confio, mas sabe que tem gente que não acredita muito, né? Então, vamos primeiro fazer o seguinte, ó. Vamos pôr primeiro essa garrafa aqui, tá? Por favor, não se expressem, porque senão eles vão descobrir o que é. Essa é muito boa. Vamos pôr aqui, tia, me ajuda aí. Só um pouquinho de cada, não põe muito não. Aí tá bom. Aí tá bom. Vamos pôr aqui no cantinho. Agora vamos servir dessa outra aqui, que vai ser a segunda. Ó, eu vou pedir para eles segurarem essa primeira aqui. Tá todo mundo vendo? Todo mundo conseguindo ver? Então tá bom. Ó, essa aqui é a primeira, ó. A mão aqui, ó. Segura ainda. Pera aí, não bebe não. Segura a pastora aqui, ó. Mas vamos lá, pode virar. Pode virar, pastora. Pode virar para cá. Vem só um pouquinho para cá, pastora. Eu vou te guiar. Ó. Eu tô chegando. Ah, que bom. Então, vem cá. Aí, parou. Vocês lembram qual que era essa daqui, né? Qual garrafa que era, tá? Então vamos lá, Gui. Bebe você primeiro. Pastora, pode beber junto. Me falam se é bom ou se é ruim. Bom. Pastora? Beleza. Então deixa eu pegar o copo aqui. Pastora, obrigado. Vamos lá, você agora, bonitão. Agora vamos beber esse segundo, que é, né? Amém. Vai. E aí, pastora? Beleza? Então, beleza, vamos tirar a venda. Vamos tirar a venda. E vamos falar aqui. Gui, o primeiro que eu te dei para beber, você acha que era o quê? Guaraná ou Glub? Com todo respeito ao Glub, mas eu acho que é Guaraná. Pastora? Guaraná. 100%? 100%, sem gás, mas zero. Vocês acham que eles acertaram ou que eles erraram? Erraram? Acertaram ou erraram? Se você acha que ele errou, dá uma salva de palmas. Quem acha que eles acertaram, dá um grito. Deixa eu só pegar aqui, ver a pregação. Eu quero revelar o resultado agora. Plateia querida do meu coração. Eu quero dizer que quem acertou, aliás, quem errou, foram vocês. E eu vou explicar o porquê. Eu troquei o que tinha dentro do conteúdo do Glub e coloquei Guaraná. E dentro do Guaraná eu coloquei o Glub. O que eu quero te dizer é que... Obrigado, gente. Dá uma salva de palmas para eles aí. O que eu quero dizer é que vocês olharam o rótulo e julgaram o que havia lá dentro. Eles experimentaram a marca
tiveram o prazer de degustar do Guaraná. Vocês entenderam? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Rótulo e marca. Rótulo é uma coisa tão pesada que vem acontecendo nos dias atuais, né? Mas eu quero te trazer uma revelação que o rótulo é aquilo que o homem vê e faz um julgamento precipitado, assim como vocês fizeram. E marca é aquilo que Deus vê e faz um juízo verdadeiro. E eu quero declarar sobre a sua vida que não existe rótulo, existe sim uma marca, a marca do sangue do Cordeiro. Amém? Espero ter sido bem lúdica essa experiência. O primeiro ponto da mensagem é o seguinte: a marca é um sinal de Deus no nosso interior. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a marca é um sinal de Deus no interior. Para a gente entender a respeito dessa marca, eu preciso contar a história para você de um homem espetacular. Não tem, vou por aqui. De um homem espetacular. A gente vê tantos personagens históricos na Bíblia que são maravilhosos. Inclusive, outro dia no meu college lá nos Estados Unidos, me foi perguntado: se você tivesse a oportunidade de conhecer uma pessoa, quem você conheceria da Bíblia? E aí todo mundo vem com aquele clichê: apóstolo Paulo, Davi. Eu queria conhecer mesmo Moisés, porque Moisés teve uma paciência absurda para aguentar o povo chorando na orelha dele. Mas na real eu gostaria de conhecer todo mundo, porque todo mundo tem algo muito precioso para me ensinar, né? E um desses personagens que é marcante é Davi, né? A gente simplesmente pensa na história de Davi como: Davi derrotou Golias, não matou Saul quando teve a oportunidade, virou rei, e é isso aí. E foi pai de Salomão, e de Jeroboão e de outro, né? E eu quero te dizer que não é bem assim. A gente precisa entender o conteúdo, o contexto, o que aconteceu com Davi, quando tudo começou. E eu quero te contar essa história que está lá em 1 Samuel 16. Eu não vou ler porque é muita coisa, né? Vai até 2 Samuel 5, e aí vocês não jantariam hoje, e provavelmente chegariam atrasados no trabalho amanhã. Mas eu vou contar um pouco a história para vocês. A história é o seguinte: não havia um rei naquele tempo. Então o povo começou a falar para Samuel: Samuel, nós precisamos de um rei. Nós precisamos de um rei, nós queremos um rei. Nós queremos um rei que nos direcione. E Samuel foi consultar Deus, e Deus falou: eles não precisam do rei, eles têm a mim. Mas o povo insistiu, e Samuel falou: tá bom. Deus falou: tá bom, Samuel, deixa eles escolherem um rei. Então o povo decidiu por Saul. Saul era um homem bonito, alto, forte, de boa aparência, e preenchia todos os requisitos para se tornar um rei, para se tornar alguém confiável, que levaria o povo, né, o povo de Deus a lugares grandes, nas batalhas, enfim. O povo escolheu Saul. Saul no começo não era um cara ruim, Saul era um cara bom. As pessoas olharam ele, viram, a bondade, ele quer ajudar. E o que aconteceu é que, com o decorrer do tempo, com o decorrer da história, a história nos mostra que Saul simplesmente revelou o que tinha no seu coração. E aí vem o primeiro ponto: a marca, ela está no interior. As pessoas, quando elegeram Saul, elegeram porque viram apenas a aparência dele. Elas não conseguiram ver o interior. Por isso elegeram o rei errado. Saul começou a desobedecer a Deus. Saul começou a se rebelar contra Deus, a fazer coisas que Deus não tinha mandado ele fazer, né? E fazer coisas que Deus mandou, e não fazer coisas que Deus mandou ele fazer. Aconteceu que Deus falou: Samuel, eu vou dar um jeito nisso, e eu vou escolher um homem segundo o meu coração. Então ele falou para Samuel, eu estou resumindo bem a história, tá? Ele falou para Samuel: Samuel, eu preciso que você vá até a casa de Jessé, e um dos filhos de Jessé será ungido o próximo rei de Israel. Samuel foi até a casa de Jessé, e ele teve todo um protocolo para chegar, para Saul não descobrir por que ele estava indo lá. Ele falou que ia ser um sacrifício, uma oferta de sacrifício, e eles montaram uma festa para que Samuel chegasse e ungisse o rei, e ungisse o próximo rei. E o que aconteceu foi que Samuel, entrando na casa de Jessé, olhou Eliabe, que era o filho mais velho, que era o primogênito de Jessé. Ele olhou Eliabe e pensou consigo mesmo: caramba, eu acho que é ele, é um cara bonito, é um cara forte, tem uma aparência muito semelhante à de Saul. E naturalmente é o primogênito, então provavelmente vai ser ele.
E Deus na hora repreende Samuel. E o que aconteceu é que foi passando. Deus fala que não, mas continuou. Continuou o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, até que então Samuel pergunta para ele: não existe mais nenhum outro filho aqui seu? É esse? Porque até então Deus tinha falado não para todos. E aí Jessé se lembra do seu filho Davi, mas ele não cita o nome de Davi. Ele fala: eu tenho um outro filho, ele está lá no campo. Você quer que eu chame ele? Aí Samuel falou: eu quero que você chame ele, porque ninguém vai começar essa festa aqui sem a chegada dele. E eu quero ler para vocês o que está escrito em 1 Samuel 16, 6 e 7, que fala exatamente a reprovação de Deus quando Samuel cogitou a possibilidade de ungir Eliabe. E Deus diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O que aconteceu foi que Samuel olhou a aparência. Samuel olhou o estereótipo de Eliabe. Aquilo seria a escolha natural. Aquela escolha por Eliabe seria a escolha natural, mas não seria a escolha divina. E na nossa vida, a gente está cansado de tomar decisões naturais, de escolher por caminhos naturais, mas que em momento algum é o centro da vontade de Deus. O que eu quero te dizer é que nem Samuel, que era o sacerdote de Deus, e nem Jessé, que era o pai de Davi, viram a marca dele. Tanto é que ele não foi convidado para a festa, né? Jessé sequer citou o nome de Davi. E eu quero te dizer uma coisa, eu quero fazer um paralelo com a minha história, bem rápido, e hoje eu vou ser bem vulnerável aqui para vocês, vou realmente me expor para vocês. Eu já fui rotulado de tudo que vocês possam imaginar, coisas que eu fazia e coisas que eu não fazia. Por exemplo, fui rotulado de maconheiro sem fumar maconha. Fui rotulado de rebelde sem ser rebelde. Quem me conhece sabe disso. Meu pai está aqui. Coisa que eu nunca fui foi rebelde. Um rebelde sem causa. Por eu ter sido expulso de uma escola, na verdade eu não fui expulso. Eu quero deixar claro que eu fui convidado a me retirar. E aí, como eu sou muito educado, eu aceitei. Não é? Mas quando eu fui expulso dessa escola, em momento algum, foi porque eu era um garoto rebelde, eu acho que eu era um garoto problema, né? Senão eles não teriam me expulsado. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas nunca viram o meu coração. As pessoas viam a minha marca. Elas viam a minha influência sobre outras pessoas. E a desculpa daquela escola na época era que a gente precisa dar um jeito na escola. A escola está muito bagunçada. E a gente precisa pegar algumas pessoas como exemplo. E o Ramon, que tem uma grande influência, vai ser uma dessas pessoas. Nesse ano foram expulsos eu e mais 2 pessoas. Bagunceiro, mal educado, maconheiro, eu já falei. Teve uma vez que eu tenho tatuagem, eu gosto de tatuagem, e entenda bem, eu não estou falando para você fazer tatuagem, não estou te incentivando a fazer isso, mas como eu disse, estou sendo vulnerável. E eu tenho uma tatuagem japonesa que eu fiz com 16 anos, que eu me arrependo assim, amargamente, terrivelmente. Mas um dia eu fui tirar uma cópia para a empresa, no Xerox, é Xerox que fala? Ou é Xerox? Xerox, que seja. Xerox, e quem me atendeu foi uma senhora japonesa. Na verdade ela não me atendeu, porque a hora que ela viu a minha tatuagem, ela decidiu que não ia me atender. E olhou na minha cara e falou: eu não atendo bandidos. Eu falei: do que a senhora está falando? Quem tem tatuagem é bandido. Eu não vou te atender. E ela não me atendeu. A minha vontade era pegar o cabelo daquela senhora e fazer um carinho. Senhora, as coisas não são assim. Eu fiquei enfurecida. Minha vontade era voar nela. Eu falei: a senhora está maluca? Eu trabalho. Sabe, eu nunca roubei nada. A verdade nunca roubei nada. E como que a senhora pode me chamar de bandido porque eu tenho uma tatuagem? Né? E ela simplesmente virou as costas, saiu, e eu saí de lá extremamente revoltado. Isso é uma história real que acontece. Isso acontece com cada um de vocês aqui.
Porque as pessoas te definem pela sua aparência, pelo seu rótulo. Então, para as pessoas você é o divorciado, para as pessoas você é o promíscuo, para as pessoas você é o alcoólatra, para as pessoas você é o viciado, sabe? Para as pessoas você é o vagabundo que não consegue arrumar emprego, para as pessoas você é tanta coisa. Mas eu quero te dizer que para Deus você não é nada disso. Porque quando Deus te desenhou, quando Deus te pintou, Ele falou, esse daqui vai ser o Rubens. E o Rubens vai ter essa e essa característica. Esse daqui vai ser o Colucci vai ser isso. Esse aqui vai ser o Marcelino vai ser isso. E um ótimo pai. São características que te definem. Eu quero te dizer que o rótulo não te define. A marca de Deus sim. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer, o rótulo não te define. A marca de Deus sim. Meu segundo ponto aqui diz que a marca vem sempre antes da posição. Vocês conseguem imaginar Davi continuar trabalhando com seu pai, cuidando de ovelhas, mesmo após ter sido ungido rei? Eu acredito que as pessoas, principalmente a juventude de hoje em dia, que é uma juventude de micro-ondas, né? É tudo em 30 segundos, quer tudo em 30 segundos, eles iam virar e iam falar, pai, eu fui ungido o rei, o próximo rei de Israel. Não vou mais cuidar das ovelhas, não vou mais fazer nada. Agora eu sou o rei e, por favor, beija o meu pé. A questão de honra é uma coisa muito séria, porque a honra abre portas. A honra te leva a patamares incríveis. E foi o que aconteceu com Davi. Porque Davi em todo tempo honrou o seu pai. Davi em todo tempo honrou a Deus. Davi em todo tempo honrou a Saul, mesmo Saul não merecendo. Nós chegaremos lá, mas o que eu quero te dizer é que algumas marcas de Davi, que havia no coração dele, começaram a ser expostas depois da unção de Samuel sobre a vida dele. Quem que pode me citar algumas marcas de Davi? Adorador, corajoso, homem segundo o coração de Deus. Quem mais, igreja? Obediente, bonito. Bonito não, bonito é rótulo, gente. Mas tudo isso é verdade. Davi era corajoso, Davi era um adorador e Davi era fiel a Deus. E aqui está uma lição para a gente incrível, porque a Bíblia diz que o rei Salomão conquistou muitas coisas graças ao seu pai Davi. Se você pegar a história de Salomão, por diversas vezes a passagem nos mostra Deus falando com Salomão, eu vou fazer isso por causa do seu pai. Eu vou fazer isso por causa do seu pai. Eu vou fazer isso por causa do seu pai. Até mesmo quando a história de Davi, por inúmeras vezes também fala, e Deus era com Davi, e Deus era com Davi, e Deus era com Davi. Mas se nós pararmos para pensar, por que Deus é com Davi e Deus não é comigo? Deus não está no meu problema, Deus não está na minha dificuldade, o que está acontecendo? Eu te respondo que Deus era com Davi, mas Davi era com Deus. Davi não colocava Deus, o Senhor pode operar nesse espaço aqui, nesse aqui o Senhor não pode mais. Davi não fazia isso, muito pelo contrário, Davi se quebrantava na presença de Deus, Davi era um adorador, Davi gastava tempo, e se você quer que a marca de Deus seja exposta, saiba, que a unção que está sobre a sua vida, vem muito antes da exposição que vai acontecer. A marca, ela vem sempre antes da posição. A posição de Davi no futuro, ele seria o rei segundo o coração de Deus. Seria natural que isso acontecesse. E não aconteceu no momento que ele foi ungido. Ele não foi ungido e simplesmente virou rei. Houve um processo, foram anos. Pastor, o senhor sabe me falar exatamente quantos anos? 16? Eu lembro, mas não lembro. Enfim, foram anos e anos e anos até chegar lá. Davi nunca se envaideceu, Davi nunca subiu a soberba sobre a vida dele. E muitas vezes nós recebemos uma promoção no nosso trabalho, eu cansei de ver isso. Quantos empresários nós temos aqui? Nós temos um grande grupo de empresários aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque muitas vezes você promove alguém, a pessoa que você acha que é certa para a posição, e essa pessoa quando recebe o poder, ela simplesmente se transforma. Na empresa onde eu trabalhava, eu vi 2 ou 3 casos assim,
que eram excelentes funcionários, funcionários exemplares, e a hora que foram ungidos para exercer uma posição de liderança, se transformaram e não duraram um mês no cargo e foram mandados embora. A gente tem que saber que nós precisamos entender a nossa posição quando a unção de Deus vem sobre a nossa vida. Você precisa entender que quando a unção e a marca de Deus está na sua vida, o processo ele é gradativo. Você não precisa brigar por posição, você não precisa fazer lobby para ter alguma coisa em vantagem própria. Deus vai expor a sua marca no tempo certo. Enquanto isso, meu querido, Bíblia, oração, sabe? Vida com Deus, vida com Deus, vida com Deus. Amém? Davi enfrentou os animais enquanto ele estava lá naquele tempo de preparação. Eu tive a oportunidade na minha lua de mel de ir para a África do Sul. E muitas pessoas falam, nossa, África do Sul, cara, a África do Sul é um país lindo. Eu, nesse curso que eu fiz, eu conheci pessoas do mundo inteiro. E as pessoas que eu tive mais amor foram os africanos. São pessoas realmente que estão dispostas a doar a própria vida, porque existe perseguição lá. Não é isso aqui, que é tranquilo, eu posso falar abertamente. Lá, eles estão dispostos a morrer por uma causa, e essa causa se chama Jesus. Então, assim, eu tenho muita admiração e respeito pelo povo. Mas, nesse tempo, onde eu casei, eu fui passar minha lua de mel lá, eu entrei num parque de leões. E eu entrei na jaula, era uma jaula de 0 a 3 meses, e aí depois teria uma jaula de 4 a 6 meses, e assim iria, e se eu não tivesse medo, eu podia entrar até adulto. E eu entrei de 0 a 3 meses. E eu não sou um homem medroso com animais, eu gosto de animais, mas eu gelei. O leão de 3 meses, a pata dele era do tamanho da minha mão. E eu não estou sendo aqui exagerado. Ele mordeu o cardaço do meu tênis, eu fui tentar tirar, eu vi no olho dele, eu vou te comer. Eu olhei pro cara e falei, moço, ele vai me comer. Aí o moço, não, ele nem tem dente. Eu falei, meu querido, vai nascer dente aqui, vai brotar. Tira esse leão daqui. É assustador. Depois eu não tive, lógico, óbvio que eu não tive coragem de entrar, porque a dica deles é o seguinte, se você tem medo, não entre, porque se ele farejar o medo, ele vai te atacar. Qual que é a chance de eu entrar num lugar desse? Gente, eu posso ser tudo, menos burro, né? Eu amo a minha vida, lua de mel, querido, eu tava ali feliz da vida. Você acha que eu ia querer morrer? Ia nada. Mas eu falei, não, e aí eu fiquei passando por fora. E eu tive a oportunidade de ouvir um rugido de leão ao vivo. É assustador. É uma coisa que arrepia da cabeça aos pés, porque quando você está perto desses animais selvagens, você começa a entender mais a natureza e a grandeza de Deus. Então, eu vi aquele leão, e eu, quando li essa história de Davi, eu falei, caraca, Davi matou um leão. E a gente muitas vezes fala naturalmente, pô, Davi matou um urso. É como se fosse, pô, Davi comeu um pastel. Cara, ele matou um urso, ele matou um leão. Não é uma coisa simples que acontece todo dia. Eu tô andando lá, ô leãozinho, matei o leão, tá beleza aí e tal. Foi algo assim, que Deus colocou no caminho dele, para que ele treinasse e se aperfeiçoasse, porque haveria um tempo onde ele teria que encontrar alguém muito maior que um leão. Uma pessoa de 2,70 metros mais ou menos, que estava afrontando o povo de Israel por 40 dias e ninguém tinha coragem de peitar esse homem safado que chamava Golias. Ele era muito safado, Golias. Bom que ele não vive hoje, porque eu ia dar um jiu-jitsu nele, ele ia ver. Eu sou faixa preta, né, gente? Né? Glória a Deus, né? Mas Davi matou os animais, e aí aconteceu outro fator importante na vida de Davi, que continua expondo a marca dele. Vocês estão percebendo que tudo aqui é a questão da marca. E isso expôs a marca de Davi de uma maneira grandiosa, porque Deus tirou a unção sobre a vida de Saul, e Saul começou a ser atormentado por demônios, por espíritos malignos. Então Saul estava apavorado e disse assim, gente, eu preciso que alguém venha tocar harpa aqui. E se você toca harpa, eu acredito que é um instrumento muito legal. Mas eu acho que nos dias atuais seria uma guitarra, seria um pandeiro, não sei o que seria, mas seria uma coisa mais moderna. E alguém se lembrou de Davi e disse assim, olha, eu conheço alguém, o filho de Jessé, belemita, que é forte. Olha como mudou. Primeiro a Bíblia fala que ele era franzino,
Aí ele já estava forte, inteligente, sabe as palavras e que é muito bom naquilo que ele faz. Então o rei Saul fala: traz ele aqui. E Davi entra no palácio pela primeira vez, mesmo após ter sido ungido, não como rei, como servo. E aqui eu quero trazer uma lição importante. Se você não for capaz de servir aqui embaixo, não espere que você seja apto a servir aqui em cima. As pessoas têm um olhar muito crítico com as coisas de Deus, sabe? O recreio não está tão legal porque está faltando o professor. É mesmo? Por que você não vai lá? Por que você não vai lá ajudar o recreio? A diaconia. Cara, qualquer um aqui, se estiver apto, pode ser diácono. O som do tchuco é muito alto. Eu te convido, se você quiser, eu te convido. Você que fica reclamando do som, eu te convido a vir aqui um dia, eu marco com você e o tchuco vai explicar a complexibilidade do trabalho dele. Você que questiona pastor e fala: mas ser pastor é muito fácil. Querida, eu te convido para vir aqui um dia, passar um dia aqui. Um dia com o pastor José Luiz, um dia com o pastor Rubens, com o pastor Carlos. Eu quero ver se a sua concepção não vai mudar. Comece a servir Deus aqui, aqui na igreja, para Deus te levantar de posição e você ser realmente transformado e a sua marca ser exposta. Amém? Cara, eu não gosto de sabe, o pastor bravo. Eu não sou bravo, mas uma coisa que realmente me incomoda é pessoas que reclamam, sabe? Porque a maioria 95% das pessoas que estão aqui te servindo, elas estão aqui como voluntários. E elas entenderam o propósito da vida delas, que é serviço. Davi entrou como servo. Jesus, quando veio, ele veio para servir. E nós sempre gostamos de ser servida. Nesse tempo nos Estados Unidos, onde eu estudei, Deus me quebrou de uma maneira espetacular. Eu nunca fui arrogante, eu nunca fui soberba. Quem é próximo de mim sabe disso. Só que o problema é que as pessoas muitas vezes me rotulam pela minha aparência. Então me olham e falam assim: esse moleque é marrento, esse menino é folgado. Eu tive um dos meus melhores amigos, ele falava para mim: a primeira vez que eu te vi, a minha vontade era te espancar. Eu falei: obrigado, Murilo. Obrigado que você não fez isso, porque meu irmão, o cara é gigante, ele tem 1,90 m, forte. Eu falei: glória a Deus que Deus me livrou de uma surra bem dada, sem eu ter feito nada. As pessoas olham para mim e já deduzem coisas assim, sabe? Quem é próximo de mim, o pastor Marcelo, já ouviu falar muito de mim, talvez muito mal, e nada disso era a verdade, né? E o que eu quero te falar é exatamente isso, porque as pessoas olham o seu exterior, elas rotulam o que é fácil e o que é difícil de se fazer. Elas não conseguem olhar a marca que está em você, porque a nossa visão ela é limitada, a nossa visão ela não passa além disso aqui, além do exterior, não é verdade? Eu costumo dizer que a Bíblia as pessoas levam a Deus assim a muito ferro e fogo, sabe? Eu acredito que nós não podemos relativizar uma vírgula da Bíblia, mas eu acredito que Deus ele tem um senso de humor incrível. Eu vivi situações onde eu realmente fui chamado de vacilão, daí para mais, por Deus, porque o meu relacionamento com Deus é nesse nível. Eu acredito que o que você espera, a maneira como você espera ter um relacionamento com Deus, você vai ter. Então o meu relacionamento com Deus é aberto. Quando eu sento para orar, ou eu oro, eu não faço uma oração que não é minha. Eu não faço uma oração que eu falo: excelentíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, do mar, das aves, dos peixes e tudo que nele há. E eu não estou falando que você não deve fazer isso, mas eu estou falando que Deus gosta de ver a autenticidade do seu coração. Então a minha oração com Deus é muito franca. Poxa Deus, eu estou chateado, eu estou triste, sabe, hoje aconteceu isso, sabe, e eu tenho ensinado o Enzo, vamos falar para Deus, especialmente a Érica, ela tem falado muito para o Enzo, quando você for orar, fala uma coisa que aconteceu no seu dia para Deus. E é lindo ver ele falando: Jesus, hoje eu briguei com um amiguinho. Jesus, hoje eu comi no McDonald's. E por isso, quando eu estava estudando essa mensagem, eu pedi para o Marlon escrever uma música. E eu queria que vocês olhassem esse quê de humor que ele fez ao gerar essa música. E eu vou explicar o porquê dessa música, para vocês entenderem o porquê desse pedido. Então, quero pedir que você olhe aqui, nesse momento. E Marlon, mais uma vez, obrigado.
Glória a Deus pelo seu talento e pela sua disposição e disponibilidade em fazer. Eu vou puxar aqui, daqui a pouco eu volto. Davi está na guerra e vocês vão perder. Agora quem irá te proteger? Saúl matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi está na guerra e vocês vão perder. Agora quem irá te proteger? Uma pedra, Israel foi defender. Enquanto Saúl não parava de tremer, de medo. O gigante derrotou. Então sua filha Saúl entregou. Que sorte da Mical. Que homem é esse? Tanta luta e dança. Sua voz é tão doce como cabra leite moça. De baixinho, seu cabelo se destaca. Por ele eu teria uma sogra de arará. Saúl matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi está na guerra e vocês vão perder. Agora quem irá te proteger? Saúl matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi está na guerra e vocês vão perder. Agora quem irá te proteger? Saúl matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi está na guerra e vocês vão perder. Agora quem irá te proteger? Saúl matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi está na guerra e vocês vão perder. Agora quem irá te proteger? Vocês entenderam o que de humor que tem aí, na verdade? A gente muitas vezes tende a falar: nossa, Deus é bravo. Aquele Deus não é bravo, não. Sabe? Deus é sério. Deus é justo. Mas Ele é muito bem-humorado. E eu falo isso com toda a convicção. E eu quis mostrar essa música porque quando você é marcado por Deus, a marca ela vai começar a se evidenciar antes mesmo de você atingir posição. Você acha? Pensa naquele tempo onde a hierarquia era uma coisa muito séria. Hoje infelizmente não tanto, né? As pessoas não conseguem entender o conceito de honra. Então a hierarquia simplesmente desapareceu. Deve voltar em nome de Jesus. Mas naquele tempo, se você pegasse, Saúl era o rei, Davi era alguém que tocava, e já, nessa época ele já era chefe do exército de Saúl. Então Saúl começa a ouvir rumores de que, poxa vida, você viu Saúl, você viu Davi como ele era bonitão? Você viu como Davi é bom, matou um monte de gente, Saúl não matava ninguém. Aquilo começou a gerar uma raiva no coração de Saúl, a ponto de Saúl querer matá-lo. A marca de Deus sendo exposta antes mesmo dele assumir posição. E é por isso que eu falo que você não tem que brigar por aquilo que Deus te prometeu, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. No tempo certo, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Amém? A marca, ela te exalta através dos obstáculos, e esses obstáculos viram resultados, oportunidades. E você vê a questão de Davi. Davi não viu a questão de ser ungido e continuar trabalhando com o pai como um obstáculo. Davi não viu o fato de ter 2 trabalhos, tocar com um rei e continuar cuidando das ovelhas como um obstáculo. Davi viu aquilo como uma oportunidade para Deus manifestar a marca dele. A marca faz de você a solução para um problema e não o problema. Amém? Quando você está no propósito de Deus, é o que eu te falei, você não precisa lutar por posição. Segura, espera o tempo de Deus que vai acontecer. E aí eu entro no terceiro ponto, que é a evidência da marca sempre é resultado de obediência. E aí mais um ponto crucial na história, porque um dia Davi já tinha trabalhado, já tinha cuidado das ovelhas, já tinha ido lá tocar para o rei, e a hora que ele chega no pai dele, o pai dele fala: filhão, preciso que você seja um Uber Eats, que você leve comida para os seus irmãos, estou lá no campo de batalha.
Meu querido, 3 empregos. Tem gente aqui que não consegue ter um. Imagina Davi com 3 empregos. Ele cuidava das ovelhas, ele ia lá tocar para o rei, e ele ainda teve que levar o misto quente para os seus irmãos. Davi simplesmente obedeceu e falou: pai, daí que eu levo, vou levá-la para o Senhor. Chegando lá, a primeira coisa que aconteceu foi o irmão dele. O que ele está fazendo aqui? Veio tirar um sarro da gente. E aí ele começou a entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? O que esse cara está falando e ninguém está fazendo nada? Até ele entender o processo e a marca dele ser exposta de vez. Porque a hora que ele entendeu que aquele incircunciso estava falando do Deus dele, meu irmão, aí o negócio ficou feio. Porque ele falou: quem é você para falar do meu Deus? E aí Golias falou aquele monte de coisa: eu vou cortar sua cabeça. E ele falou: ah, é? Hoje mesmo eu vou jogar a sua cabeça para as feras comer, porque você vem contra mim com espadas, eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo não, em nome do Deus Altíssimo. E você tem autoridade para falar exatamente isso para aquelas pessoas que têm se levantado contra você. Você pode vir contra mim, me rotulando, me colocando peso, sabe, me trazendo palavras de maldição, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor Jesus, e declarando que a minha luta não é contra você, mas é contra os principados e as potestades que estão atrás de você. E eu oro e eu te abençoo, e declaro que você será uma bênção. É isso que você tem que fazer. Nós temos que parar de ficar dando cabeçada, sabe? Esse tempo de eleição tem revelado o caráter de tanta gente, sabe, rótulos como fascista. A maioria das pessoas que falam fascistas nem sabem o que é fascista, entendeu? Em contrapartida, você tem aquelas pessoas que falam: ah, o esquerdopata, o esquerdista. Meu querido, isso não é adjetivo que Deus te deu para falar de outras pessoas. Isso não é o que Deus espera que você fale para outras pessoas. E eu não estou aqui fazendo campanha política para ninguém, mas eu quero te falar que o objetivo que você tem que ver na vida das pessoas não é o que ela aparenta ser, mas é o que ela de fato tem dentro da vida dela. Amém? Uma decisão certa muda o seu destino. Uma decisão errada pode destruir o seu propósito. Quero que você repita isso comigo. Uma decisão certa muda o seu destino. Uma decisão errada destrói o seu propósito. O fato de Davi enfrentar Golias mudou para sempre a história dele. Mudou para sempre a história de Saul. Mudou para sempre a história do povo de Israel. E aqui eu quero fazer um paralelo com a minha vida, porque todo mundo olha e fala assim: pô, o cara tem uma vida tranquila. Eu não tenho uma vida tranquila não. E eu vou te explicar o porquê. Eu trabalhei, comecei a trabalhar com 13 anos na empresa do meu pai. E meu pai, para mim, é o cara assim que eu olho e falo: uau, esse cara é demais. E eu por 13 anos trabalhei até assumir uma posição de muita liderança lá dentro, de exercer uma posição de liderança lá. Eu estava muito confortável, eu tinha um bom salário, minha esposa estava bem, meu filho estava saudável, eu não tinha motivo algum para estar estressado, para estar descontente, para querer ir embora daqui. E eu lembro que logo que eu assumi os jovens, meu pai me falou assim: filho, vai chegar um dia onde você vai ter que decidir se você quer viver do ministério ou se você quer trabalhar na empresa. E ele falou: e esse dia vai chegar e eu vou estar aqui. E eu nunca pensei em viver do ministério, nunca. Na minha cabeça era: eu vou trabalhar, a empresa vai ser bem sucedida a ponto de eu conseguir trabalhar meio período e dispor do meu outro meio período para trabalhar de graça para a igreja, porque esse era o meu desejo. Então eu comecei a perceber que a empresa estava consumindo todas as minhas energias. Quando você trabalha e se dedica, é isso que acontece, você sai do seu trabalho exausto. E eu viajava, eu tive que viajar porque a minha posição era de gerente comercial, eu tinha que visitar o Brasil inteiro. E o IA foi ficando de lado. E eu não estava feliz com aquela situação, porque os jovens precisavam ser ministrados e precisavam de uma palavra forte, de uma palavra dura. Mas quando eu ia ler a Bíblia à noite, por inúmeras vezes, eu dormia com a Bíblia na minha cara. Porque eu não conseguia ter tempo de me debruçar na palavra de Deus. Eu estava tão cansado, tão exausto, e Deus começou a mudar alguma coisa no meu coração, Deus começou a gerar alguma coisa dentro de mim, e eu um dia falei para a Érica: linda, eu acho que realmente Deus está me chamando agora, para a gente sair daqui e eu me preparar para assumir uma posição. Aos olhos humanos, era: o que você está fazendo? Você não precisa disso, você já tem tudo.
Você tem um emprego, você está sendo preparado para ser o próximo diretor da empresa. E ela olhou para mim e falou assim: eu amo você, mas eu amo mais a Deus. E o que Deus mandar, eu sei que Ele tem o melhor para nós. Então, eu fiquei pensando naquilo durante muito tempo. Cara, como que eu vou falar para meu pai? Eu não quero que ele se sinta decepcionado, eu não quero que ele se sinta abandonado, eu não quero, sabe, que ele se sinta frustrado. Deus, como que eu vou falar? E uma coisa que eu falei para ela, eu falei: eu só saio se meu pai me der a bênção dele. Se meu pai titubear, eu não vou. Se meu pai titubear, eu não vou. E ela falou: amém, assim seja, vamos orar. E a gente gastou tempo orando. E um dia a gente foi fazer uma viagem, eu e meu pai. E essa viagem estava comprada desde o ano, tipo um ano anterior já estava comprada. E foi um tempo muito gostoso. E a gente lá, e eu nem imaginava que aquela seria a viagem onde eu falaria para ele tudo o que eu pensava. E eu cheguei um dia, eu falei: linda, eu acho que aqui é a hora da gente falar. E ela falou: você sabe o perigo disso, porque dependendo como seu pai agir, a nossa viagem acabou, não vai ter clima. Mas ela falou: se Deus estiver nisso, vai ficar tudo bem. Então eu chamei meu pai para conversar e abri o meu coração para ele. Falei: pai, eu estou triste porque eu sou um cara que gosta de fazer as coisas com excelência. Eu gosto realmente de me dedicar. Eu não gosto de fazer duas coisas que demandem muito a minha atenção, porque eu não consigo, sabe, dar o 100%. Eu estou triste porque eu sinto que eu tenho feito a obra de Deus relaxadamente. E eu nunca vou esquecer, ele olhou nos meus olhos e falou: filho, não existe melhor momento para você ir estudar e se preparar do que agora. Você tem a minha bênção, vai em paz. Meu querido, parece que saiu uma tonelada das minhas costas. Então nós preparamos tudo. Em 3 meses eu estava de mala pronta, indo morar nos Estados Unidos. Eu, a minha esposa e o meu filho de 2 anos. Eu tinha muito medo daquilo que poderia acontecer. Eu tinha medo da minha adaptação no país. Eu tinha medo, em especial, de acabar o sustento, que eu era o responsável para minha esposa e para o meu filho. Eu tinha muito medo disso, porque aqui a gente tinha uma vida maravilhosa. E eu sei que durante os 6 primeiros meses, eu me perguntava durante noites e noites e noites: o que eu fiz? Será que dá tempo de eu voltar atrás? Será que dá tempo de eu conversar com meu pai e voltar para lá? E a Érica falava: calma, vamos orar, Deus está nisso, vamos orar. Até que eu comecei de fato a estudar, até o college, estudando teologia, e na primeira semana eu tinha certeza absoluta do que eu tinha que fazer e por que eu estava lá. E o porquê que eu quero te falar isso? Quero te falar porque muitas vezes decisões não são fáceis de ser tomadas. Mas se eu não tivesse obedecido à voz de Deus naquele momento, talvez eu nunca mais tivesse a oportunidade de viver 3 anos nos Estados Unidos para adquirir uma experiência, para estar aqui falando para vocês. Sabe, o que Deus fez na minha vida lá, vocês vão saber gradativamente, porque foram tantas coisas, foram tantas maravilhas e oportunidades que eu recebi, e as coisas que Deus falou comigo a respeito de cada um de vocês, da igreja no geral, mas o que Deus falou comigo sobre mim, transformou a minha vida. Sabe, eu acho que meus pais me pouparam muito quando eu fui expulso da escola, porque eu de fato eu não sei o que essa diretora falou para eles, mas eu sei que uma palavra eles falaram para mim, que disseram para ela. Eles disseram: você ainda vai ouvir falar do meu filho. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E um dia eu tinha tido uma crise porque a Érica falou uma coisa que eu não gostei. Na verdade ela deu uma sugestão e eu entendi como uma crítica, e eu fiquei super chateado. Eu falei: cara, você não me apoia. E ela tentou explicar o lado dela, e ela olhou para mim e falou assim: você precisa ser tratado das suas feridas. E aí bate aquilo, fala: como eu se tratar das minhas feridas? Eu sou um cara saudável, eu não tenho ferida dentro de mim, eu tenho um relacionamento com Deus, não existe ferida aqui dentro. Ela olhou e falou: existe sim, porque se não existisse você não reagiria dessa forma, vamos orar. E aí quando você tem uma esposa sábia e linda e perfeita, Deus começa a revelar. Naquela noite, eu lembro que eu sonhei que eu estava entrando no colégio módulo, que foi onde eu fui expulso. E eu lembro exatamente do caminho que eu fazia até chegar na sala da diretoria, porque eu ia bastante para lá, inclusive. Era uma suspensão por semana, praticamente. Só que meu pai não deixava eu ficar em casa, eu tinha que trabalhar o dia inteiro, né? Mas eu lembro que eu cheguei e eu fiz esse caminho, e eu cumprimentava as mesmas pessoas, os mesmos
como que chama, né? Bedel é muito velho, mas como é que chama? Inspetor, melhor, né? Bedel é, meu Deus do céu, nem da minha época é isso aí. E eu passava cumprimentando, e aí Nelson, e aí Cláudio, porque eu lembro do nome deles até hoje. E eu cumprimentava e eu chegava na recepção e falava, eu quero falar com a Renata. Posso falar com a Renata? E eles falavam, a Renata não trabalha mais aqui, mas eu preciso falar para ela, eu preciso falar que eu virei um pastor. Eu preciso falar que eu me tornei, ela não está aí, eu não consigo o telefone dela. E eu acordei tremendo, em choque, porque aquilo para mim foi muito real. E eu levantei e a Érica começou a orar comigo, eu chorei, ela chorou, e Deus curou uma ferida na minha alma por rótulos colocados por pessoas, e não pela marca dele. Deus nunca me marcou como rebelde. E eu quero te dizer, quem tem filho adolescente aqui, profetize palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos. Quando vier aquele pensamento, seu filho é um capeta, repreende e fala, meu filho é uma bênção. Sabe, porque a obediência dele vai gerar o resultado, assim, assustador. Sabe, eu já estou acabando, mas a marca, ela evidencia as características que Deus te deu, não é verdade? Então, o Enzo é uma criança extremamente educada. Todo mundo que fica com ele fala, nossa, como ele é educado. E não é porque é o meu filho, mas se você teve a oportunidade de um dia conversar um pouquinho com ele, ele é extremamente educado. E teve uma época na vida dele, há uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, que eu acho que ele viu em algum desenho, que por 2, 3 vezes ele falou uma coisa que me chateou muito. Ele uma vez falou para mim assim, eu queria ter outro pai. Eu olhei para ele e falei, você tá maluco? Você tá louco, cara? Você tá louco, filho? Como que você queria ter outro pai, cara? As coisas que eu faço por você, eu jogo bola com você, eu tô cansado, eu tenho que ler 1 livro por semana, mas eu tô lá jogando bola com você. Você fala que você quer outro pai? Palhaçada é essa? E ele falou uma outra vez, eu queria ter outra família. Ele provavelmente deve ter ouvido isso em algum desenho, não sei onde ele ouviu, isso não era da personalidade dele, das características dele, e aquilo começou a me incomodar demais, começou a gerar, sabe, raiva no meu coração, sabe, eu falei, cara, como que um moleque de 4 anos pode vir falar que queria ter outra família, ele tem uma família perfeita, pais que amam, pais que protegem, pais que provem, pais temente a Deus, ele tá louco esse menino. E aí mais uma vez ele falou, só que a Érica é sábia, né, cara? A Érica, ele falava, ela, tá bom, Enzo. E aí passava a raiva dele, ela sentava e conversava com ele, e ele ficava bem. Só que ele percebeu que aquilo me afetava, e me afetava muito. Então um dia eu não deixei ele fazer o que ele queria fazer, e ele simplesmente falou, eu não gosto de você e eu queria ter outro pai. Eu simplesmente virei as costas, subi, eu parecia uma criança, porque a minha vontade era ficar atrás da porta e chorar. Porque machuca, cara, machuca demais você ouvir um filho falando isso. Então, se você é jovem, preste atenção no jeito que você fala com seus pais, porque só quem é pai entende o que é um amor incondicional. Você que é filho não entende, você vai entender um dia quando você tiver o seu filho. Mas eu fiquei chateado, a Érica subiu atrás de mim e eu falei, eu preciso dar um jeito nisso, porque isso não pode me afetar nesse nível. Eu tenho 30 anos, ele tem 4. Como que eu tenho que fazer? Ela falou, a resposta está na Bíblia, vamos ler a Bíblia. Então eu peguei Deuteronômios, os 10 mandamentos, e falei, senta aqui, bravo, senta aqui, Enzo. O que foi, papai? Ele já estava todo arrependido, porque a Érica já tinha dado uma chamada dele, né? O que foi, papai? Eu falei, papai, agora você vai escutar o que eu tenho para te falar. E comecei a ler os 10 mandamentos. Acho que no começo ele não matarás, não adulterarás, o quê? Pula essa parte, Enzo, presta atenção no que é o objetivo. Não cobiçarás a mulher. Não, pula esse também, vamos aqui para o próximo. Honra o teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias de vida na terra. Papai, o que é prolongue? Aquilo começou a me gerar mansidão para falar com ele. Prolongue, Enzo. É porque, só fazendo um adendo, o Enzo acha que todo mundo morre com 100 anos. Ele acha assim, você fez 100 anos, você morreu. É a mente dele, assim como, eu não sei o que ele tem com o número 100. Se eu compro, por exemplo, se eu for comprar uma casa, ele vai falar, é mais que 100 reais? É mais 100 reais. Caramba, é caro, hein, papai? Tudo para ele é 100, o número 100 para ele é um número bom. E eu expliquei para ele, eu falei,
se prolongue seus dias de vida, se você honrar, e honrar significa obedecer, honrar significa ser gentil, honrar significa ser amoroso com seus pais e com seus colegas, mas principalmente com seus pais. Honrar significa ser obediente, não responder. Eu comecei a listar coisas que ele estava fazendo que não estava me agradando. Eu falei, se você fizer isso, você vai ter uma vida maior, você pode viver mais, até mais que 100 anos, porque as pessoas morrem antes de 100 anos. As pessoas não fazem 100 anos e morrem. Tem gente que vive 20, tem gente que vive 30, tem gente que vive 120. Mas essa é a primeira promessa que Deus fez com uma recompensa. Então, se você honrar o papai e a mamãe, você vai ter uma vida longa. E é isso que eu quero. Eu quero que você tenha uma vida muito longa. E foi um tempo muito lindo, onde ele chorou, porque o Enzo é muito emotivo. Ele chorou, ele pediu perdão, e a gente ficou super bem. Ficou realmente muito bem. E nunca mais ele fez, isso aí já faz 1 ano e meio. E aí que está um ponto importante, porque a gente costuma subestimar demais os nossos filhos, sabe? Se você tiver embasamento bíblico e vida, meu querido, você é reflexo, você é o espelho para o seu filho. Então tenha uma vida com Deus, porque não adianta você falar assim, vou te levar nos jovens, mas você não tem vida com Deus, eu ia falar, se você não tem, por que eu preciso ter? Essa é a real, entendeu? Não adianta o recreio ficar ensinando coisas maravilhosas, se você não complementar na sua casa durante a semana, né? Mas eu sei que isso gerou algo nele, e uma vez eu estava num almoço lá nos Estados Unidos, onde era um almoço com missionários, tinha gente da Angola, tinha gente de Moçambique, tinha gente da Jamaica, tinha gente da Itália, e foi um almoço bem gostoso, onde a gente conversou sobre os problemas que acontecem nos países, e né, não era nada tipo um falava, outro via, era mais no pessoal mesmo. Eu chegava num italiano e conversava com ele, e as crianças de todos, né, porque missionário tem muito filho, né, não tem TV também, né, mas, e eu lembro que as crianças estavam brincando lá de fora, pegaram galhos e começaram a brincar de espadinha e tal, só que tinham crianças menores que eles. Então a mãe de um deles falou assim, olha, eu quero que pare essa brincadeira porque pode machucar fulano de tal. E ninguém parou. E o Enzo olhou para a Erika falou, ela falou, e eu quero que você obedeça. Isso é respeito, Enzo, eu quero que você respeite e obedeça. Ele parou de brincar com isso e foi brincar com outra coisa, enquanto todas as crianças causaram no almoço. Eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, é um mar de criança mal educada aqui, né? Mas amém. O Enzo ficou, a gente acabou o almoço, a gente foi embora, e no caminho do carro, eu falei para ela, linda, eu acho que a gente podia passar num Donuts ou numa sorveteria e comprar um sorvete para o Enzo, porque é legal quando você reconhece algo bom que o seu filho faça. Quando seu filho faz. Então, ela falou, tá bom, vamos conversar. E entramos no carro, coloquei na cadeirinha e tal. Eu falei, filho, deixa o papai te falar, olha, a gente vai passar, o que você prefere, um donuts ou um sorvete? Porque hoje você se comportou muito bem, cara, você foi muito obediente, muito educado, sabe? A mamãe pediu para você parar, você parou. O que você quer? Ah, quero sorvete, então vamos tomar sorvete. No caminho, ele virou para mim e falou, pai, o Benjamin, que era o nome de uma das crianças, ele não foi muito educado hoje, né? Eu falei, filho, ele realmente não foi educado. E aí veio a pergunta crucial. Então quer dizer que ele vai morrer um pouquinho antes? A minha vontade era muito de rir, de verdade. Eu segurei e eu falei, filha, se ele realmente não mudar a atitude dele, ele vai viver um pouquinho menos. A marca do Enzo, essa obediência, começou a gerar nele uma marca muito positiva, muito legal. E eu e a Erika sempre profetizamos palavras de bênção sobre a vida dele. Enzo, gentileza. Enzo, seja gentil. Enzo, gentileza. Enzo, seja gentil. E quem está próximo da gente realmente sabe que isso é verdade. E eu quero te falar que a marca evidencia as características que Deus te deu, porque por 2 anos seguidos na escola dele, ele recebeu um prêmio de criança mais gentil da grade dele. Isso porque a marca foi evidenciada nele, a marca ela foi exposta. A mesma coisa com Davi. Davi entrou como um servo naquele lugar. A marca ela começou a ser exposta até o ponto dele realmente se tornar o rei. E Davi foi um grande rei. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Nenhum lugar na Bíblia você vai ler outra pessoa dizendo que era um homem segundo o coração de Deus. E eu quero te falar hoje, para concluir, que você hoje pode ter entrado aqui cheio de rótulo, cheio de marca,
cheia de mágoa. Mas eu quero te falar que Deus, Ele quer expor a marca dele na sua vida, para que esses rótulos desapareçam de uma vez por todas. Eu quero pedir que você feche seus olhos. Primeiro eu quero falar com você que entrou aqui pela primeira vez. Entrou aqui machucado. Entrou aqui desesperado pelos rótulos que impuseram sobre a sua vida. Rótulos que não te definem, mas que têm gerado um peso, sabe? Que têm gerado pensamentos de suicídio, que têm gerado, sabe, situações onde você não vê saída. Eu quero te dizer que Jesus, Ele está disposto hoje a te marcar. E essa marca é selada pelo sangue do Cordeiro, o sangue que Ele derramou naquela cruz, para que você tivesse vida, para que você tivesse a vida eterna, para que você fosse salvo. Eu quero te dizer que eu não estou aqui te chamando para ser um religioso, eu estou te chamando aqui para ser um seguidor de Jesus. Então, se você entrou aqui hoje e você realmente deseja que esses rótulos saiam da sua vida e que você realmente deseja receber a marca de Deus na sua vida, eu quero pedir que você levante a sua mão e nós iremos orar por você e você vai ser transformado pelo sangue do Cordeiro. Se você entrou hoje aqui pela primeira vez e está disposto a falar: Senhor, a minha vida é tua, eu não quero mais carregar esses rótulos, eu não quero ter mais esse peso, eu quero pedir que você levante a sua mão e a gente vai orar por você e você vai ter um encontro maravilhoso com Deus. E essa marca vai definir o seu futuro, essa marca vai definir o seu destino, essa marca vai definir o seu propósito. Existe alguém aqui? Eu não queria que você tivesse vergonha. Temos uma pessoa aqui, temos outra ali, outra lá. Glória a Deus, porque hoje é dia de restauração. Eu queria pedir que você ficasse em pé e que você viesse aqui à frente. Hoje é dia que os paradigmas serão quebrados. Hoje é o dia que os rótulos cairão na sua vida e a marca de Deus se evidenciará através de você. A marca de Deus será exposta e você não será o mesmo. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, vem aqui à frente, nós oraremos e você será transformado. Meu querido, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi a melhor decisão, a decisão onde realmente eu me debrucei e falei: Senhor, eu não aguento mais carregar rótulo de rebelde. Eu não aguento mais carregar rótulo de briguento. Eu não aguento mais carregar rótulo de, sabe, barderneiro. Senhor, eu quero a tua marca sobre a minha vida. E quando essa marca entrou no meu coração, eu tive a vida transformada. Eu tive a vida transformada. E o que eu quero te dizer é que Deus quer transformar a sua vida. E eu vou descer aqui. Eu sou jovem, eu posso pular. Olá, Martine, não faça isso. Estou olhando vocês aqui hoje. Carol eu já conheço. E eu quero dizer para cada um de vocês aqui, que cada um de vocês foi desenhado e detalhadamente por Deus, para que a marca dele fosse exposta através de você. Deus olhou para você e falou: esse meu filho, ele vai ser um cara muito habilidoso com as pessoas. Esse meu filho vai ser, sabe, realmente alguém que vai trazer diferença, que vai trazer alegria. Deus olhou para você e te desenhou e te deu um DNA, imprimiu um DNA e te definiu como um homem que vai adorar Deus. Deus olhou para, sabe, Deus olhou para cada um de vocês e determinou algo grande que vai acontecer. Os rótulos impostos, sabe, sobre cada um de vocês, como desandado, desviado, viciado, dependente. Eu não sei o que rotularam você, mas eu quero dizer que essa não é a marca de Deus para a vida de vocês. Eu quero dizer, a partir do momento que vocês colocarem, aceitarem Jesus como Senhor da vida de cada um de vocês, esses rótulos cairão. E a marca de Deus vai ser evidenciada ao tempo, porque demanda um pouco de tempo. Deus vai precisar trabalhar, mas a marca vai ser exposta e os rótulos não prevalecerão. Queria pedir que você colocasse a mão no seu coração, que você fechasse os seus olhos e repetisse essa oração comigo. Fala assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu declaro que o Senhor é o meu Rei. Eu declaro que o Senhor é o meu Deus. E eu declaro que a minha vida é Tua. Eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E eu peço que o Senhor transforme o meu coração para sempre. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. Eu queria chamar os pastores aqui na frente. Porque mais do que ninguém, as pessoas que estão aqui, elas precisam de um abraço. E elas precisam ser tocadas.
e elas precisam ser ministradas, porque algo grande aconteceu no dia de hoje. Paradigmas foram quebrados, rótulos foram derrubados, e a glória de Deus está sendo manifesta aqui. Você que está no seu lugar, eu quero pedir que você feche os seus olhos e que você comece a interceder pela vida de cada um deles aqui. Que você comece a interceder agradecendo, porque nós somos uma família. Nós não somos um aglomerado de pessoas. Nós estamos aqui porque nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus que ama a todos nós igualmente, um Deus que realmente ama cada um de nós. Agora eu quero falar com a igreja. Eu quero falar com cada um de vocês, porque hoje vai ser o dia que os rótulos vão cair na sua vida. Se você está cansado, se você se sente sobrecarregado, se você se sente pesado, abativo, depressivo, eu quero te pedir, eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque eu creio que realmente há um milagre te esperando aqui nesse altar. Não é o meu respeito, não se trata do Ramon, se trata do mover do Espírito Santo que está acontecendo nesse lugar. Se você se sente cansado dos rótulos impostos sobre a sua vida, eu quero que você venha aqui e nós vamos orar, e esses rótulos eles vão cair sobre você. E eu declaro que hoje será um dia onde você realmente vai entender a sua identidade, onde você realmente vai entender a sua marca, onde a marca vai ser exposta, onde a marca vai ser evidenciada, e o tempo de Deus começa de uma maneira extraordinária na sua vida no dia de hoje. E mais uma vez eu quero pedir que os pastores realmente intercedam por essas pessoas. Eu quero convidar os pastores dessa igreja a levantar um clamor, a olhar para cada um como realmente irmãos. E eu quero declarar que sobre a vida de cada um de vocês, que existe uma marca na sua vida, que existe um tempo onde Deus vai te restaurar, existe um tempo onde Deus vai realmente derramar o amor dele na sua vida. Deus está tão pronto a te amar, a te abraçar e falar: filho, ser viciado não é o rótulo que eu te dei. Eu não te chamo como Arthur o viciado, eu não te chamo como Gabriel o promíscuo, eu não te chamo como Maria a divorciada, eu não te chamo Vitória como esquerdista. O que Deus fala é: Vicky, eu te chamo porque você é uma filha, porque eu te amo, porque eu tenho um plano especial para você, um plano onde você vai mudar essa geração. Um tempo onde as pessoas se relativizam, você vai trazer a seriedade da palavra de Deus. Deus olhou para cada um de vocês e determinou o seu futuro. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor conhece meu coração e sabe o quanto eu desejei por esse mover, Deus. Não para que as pessoas vissem, ó Pai, a habilidade de falar em público, não isso, Deus, mas para que as pessoas vissem, ó Pai, a unção, Senhor, que está nesse lugar, Senhor. A autoridade e a, sabe, oh Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque pela tua glória e pela tua marca eu posso estar aqui pregando o teu evangelho, Deus. E eu oro para que cada um deles, ó Pai, volte para casa em segurança, Deus. Eu oro para que a tua unção, Senhor, os abençoe, para que a tua mão poderosa os guarde durante essa semana. E eu peço, Senhor, para que a tua marca, ó Pai, faça diferença na vida deles a partir de hoje, Pai. Onde eles pisem, Senhor, as pessoas possam ver a marca exposta. Onde eles pisem, Senhor, haja transformação. Onde eles pisem, Senhor, haja mudança. E eu peço, Pai, que eles tenham uma semana grandiosa, gloriosa e, acima de tudo, com comunhão contigo. Em nome de Jesus. Aleluia.